saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a Bíblia. Marcos 15. Mais um culto de missão que está se iniciando, né? Agradeço a cada um dos irmãos que estão aí. Que Deus tenha uma bênção para cada um dos irmãos, tá? Amém? Acharam? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vou chamar a irmã Nair aqui fazer uma oração. E logo, após a oração da irmã Nair, a irmã Evanice com o hino da harpa. E logo após vou passar para o irmão Anderson, que vai tomar conta, para nós agilizar mais rápido, para nós dar tempo para o nosso pregador hoje, para Deus usar ele conforme o querer do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo na igreja com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um que entrou por esta porta para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Altíssimo Deus e Pai que está no céu, neste momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai, colocando a Tua amada igreja na Tua presença, Pai, para que cada um venha, Senhor Jesus, receber o que cada um veio buscar, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, meu Senhor, nós sabemos que aqui nós encontramos a vitória para os nossos problemas, cura para nossas enfermidades. Pai amado de misericórdia, abençoa cada obreiro, Senhor Jesus, que estão aqui para louvar o Teu nome, meu Pai, e usa o pregador da Tua palavra, Pai, que Deus use, Senhor, entregando tudo que a Tua igreja precisa ouvir, meu querido Mestre, porque a Tua palavra é verdade, meu Deus, a Tua palavra nós consola os nossos corações, meu Senhor, e eu agradeço a Ti, muito obrigado, Jesus, amém. Os irmãos podem tomar o assento. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. E vamos cantar o hino de número 65. Número 65. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas eis por todo o mundo, cristão, erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o evangelho, e eis-me convosco
Glória a Deus. Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, neste momento eu queria estar fazendo um trabalho. Na entrada foi lhe passado um envelope para vocês de missão, para vocês ofertar, para a gente poder ajudar os nossos missionários que estão fazendo a obra de Deus. Também tem outro envelope aqui comigo, que esse aqui é um voto que você faz com Deus. Todos os meses são mais de 7 mil reais que a gente tem que mandar para os nossos missionários, para manter eles, para que eles estejam fazendo a obra de Deus. E Deus tem honrado. Então são 4 famílias que a gente mantém todos os meses, através da oferta, através dos votos que vocês fazem com Deus. Glória a Deus. Neste momento nós vamos estar ouvindo um louvor pelo Oi e pela Luana. Glória a Deus. E logo após eu vou estar passando para o nosso carregado irmão Cléber, estará com a oportunidade nesta noite. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Eu quero ouvir você cantando. Eu quero ouvir você louvando a Deus. Tá tudo quietinho, tudo em silêncio, mas nós temos que adorar a Deus. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu lembro de quando eu era menino que eu ouvia a igreja cantar esse louvor. Faz tempo.
E eu pensava no meu coração e dizia: um dia eu quero ir. Mas para mim missão era lá, fora do país. Mas eu não fui. Mas já fizemos muito pelo Senhor. Já ajudamos muitos missionários. E nós estamos fazendo. Talvez um dia ainda eu vá. Mas que essa noite você possa ter a consciência de que Deus precisa de você. Existe um jargão que diz missão aqui, me ajuda, aqui, ali e além mar, né? Aqui, ali e além, parece que é isso aí, né? Que eu não estou bem lembrado, acho que é os gireões que usam essa, é aqui, ali e além, né, irmã Vanessa? É isso aí. Então é aqui, é ali e além. Nós precisamos fazer, porque Jesus está voltando. Meus irmãos, eu quero rapidamente apresentar os nossos irmãos, os nossos visitantes. Nós estamos com bastante evento no nosso setor, né? Todas as congregações estão com evento, campanha ali na Medianeira, enfim. Anderson e irmão João são os nossos líderes do departamento de missão aqui, juntamente com suas esposas, a irmã Nair, e também a esposa do irmão João, e a irmã Bruna, a esposa do irmão Anderson. Também o nosso irmão Rogério, que é o nosso líder no setor de missão, e o irmão Neri, então, de evangelismo, né? Senão não vai. Aleluia. Também os obreiros que estão conosco aqui, nós estamos do irmão Jeremias, que também faz parte do departamento de missão. Irmão Maico é encarregado juntamente conosco aqui. Nós temos a honra de apresentar nosso querido pregador esta noite, que nos dá a honra de estar aqui. Sinta-se bem no nosso meio. Sabemos que muitos estão aqui porque precisam de algo, e você vai ser o canal que Deus vai usar para abençoar essa igreja esta noite. Amém, querido? Muito obrigado, viu? Sinta-se bem no nosso meio. Irmão André e a irmã Gisele ali da sede nos dão a honra essa noite. Também o irmão irmão Elcio e a irmã Raquel. Se coloquem em pé, queridos, vocês são ali da Charlau, né? Campo da Charlau, nos dão a honra essa noite mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado, tá? Também a irmã do Jeremias, o cunhado, tá bem já? Oramos por você aqui, né? Sofreu um acidente de moto esses dias aí, graças a Deus. Alguns quebradinhos, mas tá aqui, né? Para louvar a Deus. Mais alguém que nos visita, sinta-se bem no nosso meio esta noite. Jesus tem uma bênção para a tua vida aqui. Tem os irmãos que estão me mostrando ali atrás. Como é que é o nome, Tamar? Ismael, sinta-se bem no nosso meio, Ismael, viu? A casa é tua, Jesus tem uma bênção para a tua vida. Vamos nos colocar em pé essa noite, irmãos? E nós vamos saudar ali atrás os nossos visitantes. Como não me trouxeram o nome do pessoal aqui, fica complicado, mas a gente vai dar um abraço em vocês agora na hora da nossa saudação. E você sai do teu lugar, irmão, irmã aqui da congregação, vai abraçar o nosso visitante, é muito importante isso, tá bom, meus irmãos? Vamos todos juntos então dizer em uma só voz: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Foi bom encontrar você. Foi bom encontrar você. Saia do teu lugar, aperte a minha mão, me dê o teu abraço, você é meu irmão. Saia do teu lugar, seja bem-vindo. Aperte a minha mão, me dê o teu abraço, você é meu irmão. Mas a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Vamos cantar? Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar,
vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Vamos cantar? Liga nesta hora, com alegria. Pede, 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 pede para Jesus agora. Obrigado, queridos irmãos, poderem tomar os vossos assentos. Também corrigindo aqui que o irmão Ari trabalha com a missão na congregação Medianeira 2. Deus abençoe os irmãos que estão aqui esta noite apoiando esse trabalho. É isso aí, né? Irmãos, nós sabemos que o culto hoje vai terminar à meia-noite, amém? Eu não me responsabilizo. Está vendo que esse povo leva a fé. Meus irmãos, nós já vamos passar para o nosso pregador. A gente já vai ganhar tempo, porque os irmãos sabem, né? Nós temos um horário para cumprir, precisamos cumprir. E aqui nós precisamos cumprir alguns horários, então a gente precisa disso. E nós queremos chamar então o nosso querido irmão, que vai estar com a liberdade para fazer o trabalho que Deus tocar no teu coração. Não, querido? Tá bem. Irmãos, depois do culto, tem um pastelzinho fritinho na hora para você ali fora, tá? Então você passa ali e leva um pastelzinho para casa, mas tem pouquinho, vai ligeiro, senão você não pega. Não vendemos nada, só trocamos por R$10. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria chegar a esta casa de oração e estar louvando ao Senhor, juntamente com cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, na pessoa do pastor Cleverson. Que Deus continue abençoando ao nosso querido coordenador de missões, irmão Anderson, irmão João. Deus continue abençoando a cada um dos obreiros desta casa e dando crescimento. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, pegue comigo em nome de Jesus. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4. Tem um texto missionário que eu quero fazer menção. Evangelho de João, o capítulo de número 4. Aleluia. Verso de número 34, quem encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que estão brancos, prontos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade
creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pode assentar-se, bendizendo e bendizendo ao nome do Senhor. Nessa noite de missões, eu fiz menção do Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4. E antes de entrar neste capítulo, eu preciso lembrar aos senhores que esse João, ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele que outrora era discípulo de João Batista e se converte à luz do Evangelho. O tempo e a intimidade o tornam conhecido como discípulo amado. Este é o João que pastoreia a igreja que está em Éfeso, que escreve as cartas pastorais, que recebe por intermédio de um anjo a revelação do livro do Apocalipse. Este é o João que escreve o Evangelho doutrinário da Bíblia. João, no capítulo 4, ele vai se dedicar durante mais de 40 versos para contar em especial a obra de Jesus em Samaria. E eu preciso lembrar e queria que você tomasse consigo a sua Bíblia, porque eu queria rapidamente nesta introdução mergulhar um pouquinho contigo nesse capítulo 4, a fim de que façamos uma exegese do texto e que você possa, de uma maneira especial, entender o propósito de Jesus e a grandeza dele na obra de missões em Samaria. Quando o Senhor entendeu, diz no verso 1, que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Observa bem, Jesus, ele entendeu que os fariseus tinham percebido que a obra e a expansão do reino de Jesus era muito maior do que a de João Batista. Os fariseus começaram a perceber que João pregava arrependimento de pecados e os batizava. Mas o ministério de Jesus, por outro lado, ele era completo. Ele não apenas pregava arrependimento, ele não apenas batizava, mas ele transformava o mais vil pecador. Ele transformava ambientes. Ele transformava o enfermo em curado, o preso em liberto, e o ministério de Jesus se expandia de uma maneira toda gloriosa. Mas observa um detalhe: embora Jesus mesmo não batizava, diz o verso 2, mas os seus discípulos. Por que isso? Porque Jesus, ele não centraliza a obra nele próprio. Jesus, ele convoca homens para executar esta missão. Observa isso, por favor. Obra de Deus não se faz com um, obra de Deus se faz com muitos. O verdadeiro pastor, ele não centraliza tudo nele, mas ele prepara homens e mulheres para uma grande obra.
Obra de Deus não é centralizada em uma pessoa, mas Jesus chama discípulos, capacita e envia para a glória de Deus Pai. Nesta noite missionária, eu preciso dizer para alguém: o interesse de Deus não é encher um líder, o interesse de Deus não é encher um obreiro, o interesse de Deus é encher uma igreja do seu Espírito Santo, de tal maneira que todos possam proclamar as boas novas de Jesus de Nazaré. E eu falo essas coisas porque a natureza do ser humano, ela é orgulhosa, sim ou não? Imagina se Jesus batizasse. Imagina alguém num culto dizendo assim: ou fica quieto aí porque eu fui batizado por ele, mas você foi batizado por Judas. Ô rapaz, pega leve aí, porque quem me batizou foi Jesus de Nazaré, mas quem te batizou foi Pedro. Não. Quem batizava eram os discípulos. Mas o verso 3 vai dizer que Jesus sai da Judéia, porque Jesus, ele foge do conflito. Jesus, ele entende o tempo e entende que aquele tempo não era um tempo de resistência, mas era um tempo de sair da região e ir para outra, porque cada passo de Jesus tem um propósito. Era necessário passar por Samaria. E lá em Samaria ele vai à cidade de Sicar. E havia ali o poço de Jacó, diz a Bíblia. Jesus estava cansado do caminho e se assenta junto à fonte. Era quase isso, meio-dia. E Jesus vai encontrar uma mulher samaritana que veio para tirar água. E Jesus olhou para ela dizendo: dá-me de beber. Você já parou para pensar? Ei, o Criador do universo pedindo para a criatura o que ele criou? O Criador de todas as coisas sentado pedindo para a criatura o que ele inventou. E a mulher olha e diz assim: os judeus não conversam com o samaritano, hein? Tem um abismo entre nós. Um abismo cultural, teológico, social. Por quê? Porque naqueles dias de Jesus, o elo já tinha sido quebrado durante séculos. Para quem não sabe, os samaritanos são descendentes de Manassés e Efraim. E eles já haviam séculos de resistência que haviam sido retirados do contexto do meio dos judeus, do meio dos israelitas. Escute, os samaritanos tinham um contexto cultural diferente e uma fé diferente. Porque a fé dos samaritanos estava fundamentada apenas no Pentateuco, na Torá. Eles acreditavam apenas na lei de Moisés. Já os judeus acreditavam na palavra do Antigo Testamento na sua íntegra. Ou seja, nos livros poéticos, nos livros históricos e também na lei dos profetas. E eu vou lembrar os senhores que Jesus, quando pede de beber, a mulher levanta barreiras. Ela diz: tu és judeu, eu sou samaritano. Os judeus não conversam com os samaritanos. E eu poderia aqui ficar lembrando e dizendo que Jesus só ganhou aquela alma porque Jesus, ele é insistente. Qualquer judeu comum teria se retirado daquele lugar. Qualquer judeu comum orgulhoso teria dito: eu vou te deixar sozinho aí. Mas Jesus, ele é insistente. Ei, você pode estar resistindo ou ter resistido, mas ele insiste na tua história, na tua vida, porque ele tem um projeto contigo. Creia nisso. Jesus vai dizer: se tu conheceras o dom de Deus
E quem te diz, dá-me de beber, tu me pediria, e eu te daria água viva. A mulher vai retrucar e dizer, Senhor, da onde tu tem água viva? O poço é fundo, tu não tem com que tirar. Onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu da água ele próprio, seus filhos e o seu gado? E eu preciso dizer para alguém, o ser humano é orgulhoso mesmo, não é? Pare para pensar. A mulher estava se gabando porque tinha um balde e uma corda. E o homem natural, ele sempre se gabou por possuir alguma coisa. É um carrinho melhor, é uma casinha melhor, é uma roupinha melhor. Estudou um pouquinho mais, um saláriozinho melhor. Mas eu preciso lembrar para você que isso para Jesus não é nada. Nada. Para Jesus não é nada. Jesus, quando se assenta no poço, num ato profético, ele está dizendo, quem está aqui é maior do que Abraão, quem está aqui é maior do que Isaac, quem está aqui é maior do que Jacó, quem está aqui é Rei dos Reis, quem está aqui é Senhor dos Senhores. Mas Jesus olha para a mulher com aquele cântaro na mão e diz assim, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Em outras palavras, Jesus está dizendo, pastor, o que tu tem na mão é passageiro, o que tu tem na mão é transitório, o que tu tem na mão tu precisa hoje, mas se não tiver amanhã, acabou. O que tu tem na mão, meu filho, é transitório, é passageiro, vale a pena para esta vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de águas, a jorrar para a vida eterna. Eu vim pregar para alguém e dizer, talvez até hoje tu dependeu do poço, talvez até hoje tu dependeu do que a terra te oferece, do que a terra tem, mas eu quero dizer, tem uma fonte de água que está dizendo nesta noite, ei, eu posso saciar a tua sede para sempre, eu posso mudar a tua vida para sempre, eu posso quebrar o contexto cultural, religioso que tu carrega e mudar de vez a tua história para a glória do nome do Senhor. Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E eu acho lindo, e eu tô pregando verso por verso, para você acompanhar aí, sabe por quê? Primeiro porque Bíblia é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Eu prefiro ser lembrado não por profecia, mas pela Bíblia. Eu prefiro ser lembrado não por cura, mas por Bíblia. Bíblia é Bíblia. Bíblia é viva, é eficaz, não volta sem fazer aquilo que lhe apraz. Bíblia é Bíblia. Observa bem isso. Aquela mulher, ela está dizendo agora, dá-me sempre desta água. E aqui as peças do Evangelho começam a se encaixar. Porque quem lembra a história, quem começa pedindo é ele. Mas agora quem está pedindo é... Porque quando o Evangelho entra no homem, o homem começa a entender que quem precisa não é ele. Quem precisa é nós. Quem depende não é ele, quem depende é nós.
Quem carece não é ele, quem carece é nós. Ei, ei, ei. Se você não entendeu, eu vou melhorar. Ei, ei. Deus sem mim e sem você está no trono, é Deus, é rei, é exaltado, é Senhor. Ei, ei. Mas nós sem ele não somos nada, nada podemos, nada fazemos. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu estou pregando isso porque eu gosto sempre de lembrar, gente, essa geração confunde muito entrar no evangelho e o evangelho entrar no homem. Tem gente que vem para o meio dos evangélicos e diz assim: agora minha vida vai mudar. Muda nada. Muda nada. Muda o estilo de roupa, o estilo de cabelo, o estilo de vestir, a gíria, a fala. Muda o exterior. O grupo de WhatsApp chama agora de varão, de varoa, da paz. Isso é o que a religião faz, isso é o que o evangélico produz. Uma coisa é você entrar na igreja, outra coisa é o evangelho entrar dentro de você. Porque quando entra o evangelho na mente do homem, muda pensamento, muda coração, muda sentimento, muda projeto, muda desejo, muda atitude. Ei, ei, quem peca não peca mais, quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, porque agora é transformado pelo poder de Deus. Eu vim pregar nessa noite e vim dizer: quem transforma o homem não é a Assembleia de Deus, quem transforma o homem é o Deus das Assembleias. Eu vim pregar e vim dizer nessa noite: quem muda o homem é o Senhor dos Exércitos. Quem transforma o mais vil pecador em santo e santa mulher de Deus. Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus entendeu: o peixe está fisgado e eu vou limpá-lo. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. E se porventura tu foi fisgado para o evangelho, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: se entregue, se renda, não resista. Tem gente que é fisgada pelo evangelho e tenta resistir. Você já pescou alguma vez na vida? Quantas vezes a gente está lá pescando, pega um peixe, e a pescaria às vezes tem um mistério, né? Um anzolzinho pequeno às vezes pega um peixão, um anzol grande pega um peixe pequeno. A gente às vezes não entende, mas uma coisa é certa: você já parou para perceber que muitas vezes o peixe reluta, mas ele para na tua mão? E tem outras vezes que o peixe nem reluta, ele entende. Ele acaba vindo mansamente. Eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém aqui que talvez não está entendendo. Deus já te fisgou, meu filho. Você pode relutar ou querer relutar, mas eu tenho uma palavra para você: só vai se machucar ainda mais. Se entrega, se renda. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra com você, na tua casa, na tua história. Que bom se você entendesse isso nessa noite. Eu estou pregando isso porque Jesus olha para a mulher dizendo: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher que viveu uma vida inteira tentando se esconder, não dá satisfação. A mulher que ia no horário mais quente do dia até Samaria, agora ela começa a se relutar dentro dela. Ela não libera uma verdade completa, ela libera uma meia verdade dizendo: não tenho marido. Mas talvez você não entenda. Para uma mulher que está presa no pecado, meia verdade é uma vitória sem tamanho. Para alguém que está preso à mentira, meia verdade, para Deus é valorizada de um tamanho extraordinário. Jesus se alegrou com a meia verdade daquela mulher, dizendo: dissestes bem, não tenho marido.
Mas agora Jesus, ele abre o leque da revelação. E quando ele abre o leque da revelação, eu gosto sempre de lembrar que Jesus não é como aqueles campanheiros que muitas vezes andam por aí e jogam chapéu na igreja, dizendo aqui tem 3 pessoas e às vezes não tem nenhuma. Aqui tem 5 pessoas e às vezes não tem nenhuma. Não. Jesus, quando revela, é na tampa. Jesus, quando revela, ele revela mesmo. Quando ele mostra mesmo. Ei, Jesus olhou para a mulher dizendo: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Parou para perceber a reação da mulher? Senhor, eu vejo que és profeta. Por que, pregador? Porque profeta não inventa história, irmão. Profeta entrega aquilo que Deus manda. Eu vejo que és profeta. Mas agora a mulher vai elevar o nível espiritual. Porque se tu não entendeu, é o que Jesus faz na nossa vida. Olha quem éramos e olha quem somos. Olha onde estávamos e olha onde Deus nos colocou. Jesus eleva o padrão do homem. A presença de Jesus eleva o padrão do homem. Quantas vezes você chegou num comércio qualquer e alguém estava lá contando uma piada suja? Quando você chegou, alguém disse assim: rapaz, vigia que ele é crente, vigia. Quantas vezes a gente vai visitar alguém, está lá o marido sem falar com a mulher 1 semana. Camarada dormindo no sofá, ela dormindo na cama. E a gente está lá na porta por insistência. De repente a mulher vai para atender, espia e grita assim: está 1 semana sem falar com o marido. Amor! É o pastor. Camarada 1 semana dormindo no sofá, com dor nas costas, olha e diz: bem, está 1 semana sem falar. Mas quando vê o pastor arrepia e diz assim: bem, põe uma água a aquecer para fazer um chimarrão, eu vou ali trocar a camisa. Jesus nos chamou de luz do mundo. A presença do homem de Deus eleva o nível de um ambiente. Eu estou falando isso porque observa o texto, por favor. A mulher não quis falar dos desprazeres amorosos de 5 maridos, da frustração amorosa de um 6º. A mulher quis falar de geografia bíblica, teologia, indagações. Observa a pergunta da mulher. Ei, observa, nossos pais adoraram nesse monte de Gerizim. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Em outras palavras, a mulher está dizendo assim: o que nós devemos fazer? E Jesus responde: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Você lembra por quê? Porque Jesus estava falando disso. Os samaritanos só acreditavam na lei de Moisés, mas os judeus acreditavam na palavra dos profetas. Então ele está dizendo: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se você não entendeu, eu vou lembrar. A igreja evangeliza e faz missões, mas quem procura adorador é o Pai. A igreja faz congresso, enche em eventos, mas quem procura é o Pai, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Observa a definição: Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade.
Mas eu quero que você repita a frase que a mulher declarou para Jesus. Diga comigo assim, ó: eu sei que o homem, melhor dizendo, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando vier, nos anunciará tudo. Redobra a tua atenção. A mulher estava num sexto relacionamento, passou por 5 casamentos, na lama, na miséria, mas com uma fé viva. Aquela mulher era sobrevivente da fé. Observa bem. A convicção daquela mulher era: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Em outras palavras, ela está dizendo: profeta, eu estou na lama, eu estou caído, eu estou arrebentada, mas ele não vai esquecer de mim. Quando ele vier, ele vai passar aqui e vai nos anunciar tudo. Se você observar o texto, Jesus não suporta a fé daquela mulher e então se revela dizendo: eu o sou, eu falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e se maravilhavam que estava falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: por que falas? O que dizes a ela? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nesse interim, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Jesus vai dizer: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Observe a carnalidade dos discípulos. Os discípulos disseram: porventura alguém trouxe algo para eles comer? Mas Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Mas eu quero que você observe bem, por favor, porque agora Jesus vai revelar 2 visões para os discípulos. A primeira visão é uma visão terrena. A primeira visão é uma visão desta terra, deste tempo, deste século. Jesus olha para o campo e vê um campo vazio. Eu não sei se era de trigo, se era de milho, do que era. Mas Jesus olhou e disse: não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Mas agora Jesus vai levantar uma outra visão. Ele vai levantar, diz assim: levantai os vossos olhos. Ele vai pedir aos discípulos: levantem a cabeça, porque eu tenho uma visão do céu para vocês. Levantai os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para a ceifa. Se você não entendeu, eu vou melhorar. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: no campo da terra falta 4 meses para vocês, para os agricultores colherem. Mas no campo espiritual tem uma seara que nunca parou. Como é que é?
O campo da terra estava vazio, sim ou não? Mas agora ele vai ver um campo branco pronto para a ceifa. E nesse campo já tem trabalhadores, pare para ver. O que ceifa recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. Observa. Entenda bem. No campo da terra, o mesmo que planta é o mesmo que trata e muitas vezes é o mesmo que colhe, sim ou não? Eu lembro do Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. Mas Jesus agora quer nos elevar para um panorama espiritual. E no panorama espiritual existe um paradoxo aqui. Porque se na terra o mesmo que planta é o mesmo que colhe, no espiritual não. No espiritual a lavoura é tão grande. O campo é tão grande que muitas vezes um só semeia, outro só colhe, um só trata. Observa o texto, por favor. Jesus olhou para os discípulos dizendo: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Eu estou tentando pregar para alguém que ainda não entendeu. Há dias atrás se comemorou o centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu preciso dizer, esta obra tem muito mais de 100 anos. Esta obra tem muito mais de 2000 anos. Esta obra foi marcada pelos, aleluia, santos patriarcas. Esta obra tem a marca do choro dos profetas. Esta obra tem a marca e a marca de Cristo, que derramou o seu sangue por ela. Esta obra tem a marca dos discípulos. Esta obra tem a marca da perseguição da igreja. Esta obra tem a dor daqueles que foram mortos na arena. Esta obra tem a marca da dor daqueles que foram mortos a fio da espada. Eu vim dizer, nós fomos chamados para ceifar aonde não trabalhamos. O que é isso? É uma obra que nunca parou, é uma obra que continua e que não depende de um homem centralizador. O dono da obra, o dono da seara está chamando alguém e está dizendo: ainda há lugar. O revai de revachanderei gomebre a séguia. Levantai os vossos olhos. O que o Espírito de Deus está dizendo é: vocês não podem ficar terrenos carnais, mundanos. Vocês não podem ficar limitados a esta terra. Deus fez o que fez na tua vida, muito mais do que somente para lavar roupa ou lavar louça. Deus fez o que fez na tua vida, muito mais do que resolver problema de esposa ou problema de marido, pagar boleto, fazer compra. Deus te arrancou da onde te arrancou, porque tem uma obra, tem um chamado, tem um ministério, tem uma vocação divina sobre a tua vida. Eu vim pregar, incomodar alguém nesta noite para dizer: tua vida não pode ser limitada a esta terra, teu ministério não pode ser limitado a estas quatro paredes. Deus te chamou para ir além.
Klebebi ai jo yahai deremios tuikelésia. Uimabaie kamana sebre hai. Meus irmãos, eu estou pregando para alguém que talvez não está valorizando as oportunidades que Deus te deu. E eu digo para vocês em alto e bom som, as oportunidades que Deus nos dá é muito mais do que altar. As oportunidades que Deus nos dá é muito mais do que púlpito. É muito mais do que, aleluia, reuniões espirituais. Deus nos dá oportunidade todos os dias. Aonde tu for, tu é igreja. Aonde tu for, tu é luz. Aonde tu passar, tu é boca de Deus para a vida de alguém. Eu tive uma experiência muito forte, para mim muito marcante. O ano passado eu tive pregando 4 vezes ali nos Estados Unidos. Mês que vem é a 6ª vez que eu vou ali. E eu tive ali em janeiro, se não me falha a memória, do ano passado. E eu tinha um congresso para pregar numa cidade chamada Columbus, em Ohio. E eu estava em Boston e os irmãos não conseguiram voo direto, então eu fui até Orlando e de Orlando eu fui a Boston. Eu fiquei a tarde inteira em Orlando e quando chegou a noite, era às 7 da noite, eu entrei num avião e fiz uma viagem ali até Columbus. Mas quando eu entrei na fila do avião, dessa conexão, eu percebi que a chefe do voo começou a criar problema comigo. Tinha 200 passageiros para embarcar, mas o problema dela era comigo. Eu confesso a vocês que eu entendo muito pouco inglês, e falar é quase zero. É só aquele negócio de come on, everybody, ok. E outras coisinhas mais, mas é bem limitado. E eu vi que a mulher começou a complicar comigo por causa da minha bagagem de mão. E ela disse para mim que eu tinha que pagar a taxa. E eu peguei, abri a mochila e mostrei o bilhete para ela, dizendo que já havia pago a taxa. Mas ela começou a insistir, dizendo, não, se não pagar a taxa, você não vai voar, eu vou chamar a segurança e a polícia. Contrariado, eu puxei, perguntei para ela quanto que era a taxa, ela disse que era $30, eu puxei a carteira, dei os $30 para ela e ela disse, não, só aceitava cartão. Ela não entendia o português e eu não entendia o inglês, então, naquele momento eu liberei uma palavra para ela e eu disse assim, é o Satanás, não é? Só pode. Está me cobrando e não quer dinheiro, é o Satanás. Passei o cartão. Quando eu passei o cartão, eu entrei num avião ligado no 220. Quando eu entrei, naquele voo, minha poltrona era na janela, e do lado sentou um casal muito simpático, jovem, e me deram boa tarde, e eu dei boa tarde para eles, era verão para nós, inverno para eles. Dei boa tarde e ela sorriu e perguntou meu nome. Aí eu pensei, essa escolinha eu já fiz. My name is Tiago. Por educação eu perguntei o nome deles. Falaram os nomes e aí ela me fez uma outra pergunta. E eu falei, not speaks English. Eu não falo inglês. E ela pegou o Google Tradutor, perguntou para mim de onde eu era. Eu disse Brasil.
e ela sabia muito bem da política brasileira, falou uma frase do nosso presidente, e de repente ela disse assim: I love you, caipirinha. Olhei para ela com aquela cara de assembleiano, pensei comigo, hoje não vai ter caipirinha aqui não. Aí ela queria conversar, ele queria conversar, e me fizeram perguntas sobre o Brasil. De repente ela me pergunta: o senhor está a trabalho ou a passeio? E eu disse: a trabalho. Ela perguntou o que eu fazia. Eu disse: eu sou pregador do Evangelho. Ela ficou muito sem graça, olhou para mim e disse assim: I love you, Jesus. Quando eu comecei a querer pregar para ela, eu percebi que o avião começou a querer subir. Nisso se foi a conexão. E como falar? A gente está num culto de missões. Como falar? Naquele momento eu não tinha mais o que fazer. Tentei falar em espanhol com eles, eles não entendiam. E eu não conseguia formular frases para falar para ela. E eu sempre carrego 2 celulares e me lembrei que num dos celulares eu tenho uma pasta com vídeos. São mais de 20 anos pregando. Eu costumo dizer que eu já fui normal. Hoje minha vida não é normal e eu não me considero um homem normal. Eu era secretário de uma juíza na minha cidade. Eu estava no 7º semestre e o meu projeto era me formar em direito. Mas Jesus de Nazaré entrou dentro da sala de aula e falou comigo. Me mostrou o mundo, os perdidos. Me mostrou coisas que eu não sei de que forma te expressar. Me fez promessas. E eu nunca mais consegui estudar o tal do direito. Saí daquela aula, meus colegas achando que eu fiquei louco. Minha igreja achando que eu fiquei louco. Minha família achou que eu fiquei louco. E eu vivo essa loucura há mais de 20 anos. Nesses mais de 20 anos, Deus tem me dado alguns presentes. Eu já vi alguns cegos ver, alguns paralíticos andar. Eu já vi alguns, muitos, colocar câncer para fora, enfermidade para fora. Deus tem me dado alguns presentes. Na segunda-feira passada, sem ser essa outra, eu estava pregando ali em Bombinhas, naquela região ali. E eu preguei na igreja de um pastor. Eu vou até achar aqui porque ele me mandou uma mensagem, eu acho que está aqui ainda. Eu orei por uma mulher que estava com uma fratura, na verdade algumas fraturas, sofreu um acidente. Ela usava um colete e estava com a cirurgia marcada. Orei por ela e eu digo, procura as dores. Ela disse, as dores desapareceram. Ela começou a fazer uns movimentos que eu considerava absurdo para quem tinha fraturas. Mas nessa semana o pastor me mandou aqui essa mensagem. Depois de fazer aquele exame de ressonância magnética, está escrito aqui que os ossos foram colados
a cirurgia cancelada. Jesus continua sendo Jesus. Eu estou falando essas coisas porque eu comecei a mostrar vídeos de milagres para aquela mulher. Estava vindo de uma cruzada de milagres aqui no interior. E o pessoal da mídia me mandou os vídeos daquela cruzada. Fui na rua. Gente que não andava, gente que não enxergava, alguma coisa do tipo. E começaram a me mandar vídeos e mais vídeos. E eu comecei a mostrar para aquela mulher vídeos e mais vídeos. E aquela mulher via os vídeos e gritava dentro do avião: uau! Uau, uau! Lá pelo quinto ao, ela olhou para mim e disse assim: You, Columbus? E eu digo: Yes. E ela pediu o endereço. Quando ela pediu o endereço, eu mostrei o cartaz da igreja. Ela bateu uma foto e disse: Nós vamos lá. Cheguei para o pastor da igreja, quando eu cheguei em Ohio, e disse: Pastor Isaac, uma figura. Toda vez que eu falo do pastor Isaac, eu vou estar lá com ele mês que vem. Uma figura. Conheci ele careca de manhã, à noite estava cabeludo. Pastor Isaac, uma figura. Pastor Isaac olhou para mim e disse assim: Não, pastor Damascena, infelizmente eles não vêm. Eles sempre prometem que vêm, mas nunca vêm. Para eles é difícil, eles não entendem o louvor. Eles não entendem a pregação. Nós temos mais de 20 anos de igreja que nunca americanos vieram na nossa igreja. E ele viu que eu me entristeci e disse assim para mim: Mas eu lhe prometo que se eles vierem, eu vou botar minha filha Ashley, que nasceu aqui na América, para traduzir para eles. O culto lá é às 11 da manhã, 9h30, a igreja serve um café, parece um hotel. Nós estávamos lá tomando café, quando de repente chegou os americanos. Quando os americanos chegaram, eu disse: Pastor Isaac, good morning. E ele disse: good morning. Eu digo: eu vou ficar aqui pelo good morning, vocês agora é com vocês. Naquela manhã eu esqueci que tinha americanos e tinha Ashley traduzindo. Eu preguei na eloquência e esqueci. Mas de repente entrou a glória de Deus dentro da casa. Quando a glória de Deus entrou dentro da casa, eu olhei para a americana, ela estava meio caída no chão, meio de pé, meio caída, chorando muito. A Ashley dizia que ela dizia a todo momento assim: a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Eu estou falando de uma mulher que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Quando eu fiz o apelo, a primeira pessoa a aceitar Jesus foi aquela mulher. Eu voltei na América depois 3 vezes o ano passado, e ela me manda mensagem no Instagram, e ela disse para mim: eu estou firme com Jesus, eu não perco um culto. Um dia depois daquela reunião, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: é a primeira vez que eu acordo numa manhã e não sinto vontade do álcool, eu me sinto livre, leve, eu nunca me senti assim. Eu vim dizer para alguém: Jesus ainda tem água viva, Jesus ainda tem água viva. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra que a mulher testificou. Disse tudo quanto tinha feito. E indo ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles 2 dias. Irmão, uma tarde, Jesus mudou a história de uma mulher presa ao pecado. 2 dias.
Jesus mudou a história daquela cidade. E aqui vai um ponto que eu faço questão de lembrar. Para os judeus, os samaritanos eram desviados. Para um judeu tradicional, o samaritano era alguém desprezível, perdido. Aí eu pergunto, os judeus desprezaram Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Agora eu olho para os samaritanos. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam para aquela mulher: já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meu irmão, eu vim pregar para alguém. Fique bravo comigo não. Mas numa geração que está tão preocupada com tradição e tradição, tem alguém que resolve abrir o coração e se entregar de corpo e alma. Aleluia! Espírito Santo. Deve jogar aí no Evangelho. Aleluia! Jesus ainda procura alguém que queira se entregar de corpo e alma. Jesus ainda quer se revelar a alguém. Alguém que não queira criar barreiras. Alguém que não queira impor limites. Jesus ainda quer e procura alguém. Alguém que abra o seu coração dizendo: eu quero desta água. Eu quero beber desta fonte. Aleluia. Nessa noite, Jesus está dizendo para alguém: o poço você já tem, mas eu tenho a fonte. Nessa noite, Jesus está dizendo para alguém: o poço te dá sobrevivência, a fonte te dá vida, e vida em abundância. Fica tranquilo. Aqui um pouquinho Jesus muda a história desse culto. Eu não me preocupo. A minha preocupação é transmitir a palavra de Deus. Essa é a minha função. A função dele, aqui um pouquinho você vê. Escuta. Tem alguém disposto a largar o posto nessa noite? Tem duas coisas nessa história que me encanta e eu quero encerrar aqui. A primeira é que a mulher não apenas deu a água, a mulher deixou o cântaro. Sabe o que é isso? O que era importante não é mais. O que era vital não é mais. O que era a base não é mais. O que era sobrevivência não é mais. Agora tudo é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Não vou pregar mais não. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. Vamos fazer o apelo depois. Eu vou pedir para o irmão do teclado, me ajuda aí. Deixa eu fazer duas perguntas aqui.
Vou deixar para fazer o apelo depois. Quem está com muita dor? Muita dor. Tem alguém? Pregador, se eu me movimentar, eu tenho muita dor, então é você. Pregador, eu necessito. Vem depressa. Pastor, mas o meu caso, o médico disse, eu não quero saber o que o médico disse. Aqui dentro vale o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Se nós crêssemos, nós veríamos a glória. Eu quero desafiar você, que está me ouvindo agora. Enquanto você não vem, eu morei em São Paulo 17 anos, eu sou um gaúcho, lá da cidade de Santana do Livramento. Me casei com uma paulista e fui morar em São Paulo durante 17 anos. Durante esses 17 anos, dezenas e dezenas de vezes eu vim ver a minha família lá na fronteira. Numa dessas vezes, há uns 14, talvez 16 anos atrás, já fazem 4 que eu moro em Porto Alegre. Eu vim ver minha mãe e pregando num dos cultos ali na minha cidade natal, Livramento, eu avistei de longe um amigo de infância, o Lalo. O Lalo era casado com uma húngara e o meu irmão mais velho era casado com a irmã gêmea dela. Então, na minha infância eu lembro muito do Lalo, ele era um dos poucos amigos do meu irmão que tinha carro. Eu era pequeno, eles nos levavam para jogar bola, fazer alguma coisa. Quando eu vi o Lalo de longe, eu lembrei, é o Lalo. Fazia muitos anos. E o Lalo estava perdido nas drogas, casamento arrebentado, vida estragada. Naquela noite o Lalo se abriu o coração e Jesus batizou ele com fogo e com o Espírito Santo. Passou uns 8, 10 anos, não sei. O Lalo me ligou e disse assim, agora próximo de novo, ele me disse, negão, a igreja me enviou para assumir um trabalho no Uruguai. E vai ter um congresso aqui das irmãs. E eu quero muito que o senhor venha. Ele disse, eu não entendo nada, uma pessoa muito simples. Eu não entendo nada de passagem aérea, me diga quanto vai ficar, eu vou levantar esse recurso. E vou dar um jeito do senhor vir pregar no nosso trabalho. E eu vim pregar. Peguei um ônibus, um avião até Porto Alegre, um ônibus até Livramento. Livramento ele me pegou. Quando eu cheguei ali no Uruguai, quem conhece o Uruguai sabe, tem um lado rico, mas um lado muito pobre. A região que eu fui pregar no Uruguai era muito pobre. Eu confesso que quando eu olhei para a igreja e lembrei de tudo que eles tinham gastado para mim chegar até ali, eu pensei e me balançou, eu digo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ficou caro esse negócio. Preguei. Quando terminei de pregar, 3 almas vieram aceitar Jesus. Mas uma jovem senhora que veio aceitar Jesus, ela tinha uma doença dessas degenerativa, muito avançada. Ela veio aceitar Jesus e andava de lado assim, e os braços eram muito tortos, já não dobravam mais. Quando eu olhei aquela mulher naquela condição, eu sempre brinco, tem uns que Jesus batiza com fogo, tem outros que parece que ele bota uma pitadinha de loucura junto. Porque eu olhei para aquela mulher com os braços todo tortos, as pernas toda torta,
E eu disse assim: pastor Everaldo, arruma um papel e uma caneta, porque essa moça vai escrever hoje. Ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse: não, estava sendo. Naquela hora eu não sei explicar, mas eu disse: arruma um papel. E me deu uma convicção: ela vai escrever hoje. O problema é que ninguém na igreja aparecia com o tal do papel e a caneta. E a minha fé foi esfriando. De repente a Tortinha olhou para mim e disse assim: ó, eu tenho a madre cerrada, eu quero ser mamã. Eu sou estéril, eu quero é ser mãe. Olhei para a Tortinha e pensei: a Tortinha tem mais fé que eu, hein? Está toda torta, se arrastando e quer ser mãe. Bateu um ano certinho, mesmo congresso, mesma festa. O nome dessa moça chama Bruna do Prado. Se tu entrar na minha rede social, eu conto esse testemunho lá e ela comenta. Essa moça, Bruna, bateu um ano depois, eu voltei na mesma igreja. Pastor Everaldo disse para mim assim, eu confesso que eu olhei para a igreja e comecei a fazer cálculo de novo. Pastor Everaldo me apresentou com um soco no estômago e disse assim: sai caro demais para lhe trazer aqui, mas eu só lhe trouxe aqui de novo porque o senhor lembra daquela moça torta que o senhor orou o ano passado e eu não lembrava. Ele disse: aquela que o senhor pediu um papel e uma caneta, eu lembrei. Ele disse assim: vem cá, Bruna. E se levantou uma moça reta, pernas retas, braços retos, perfeita, grávida de 7 para 8 meses naquela época. Quase todo vídeo que eu publico, ela comenta lá no Facebook. Procura lá, Bruna do Prado. A foto de perfil é 3 crianças. Nesse testemunho ela escreve assim: esta é minha história, pastor. Foi la noche que conheci a Jesucristo como mi Senhor e Salvador. Não canso de agradecer-lhe. O poço tem água, mas a fonte transborda. Você escolhe do que bebe. Você escolhe o que quer. Amém? Levanta a sua mão. Diga comigo amém. Olhe para mim. Tem alguém do teu lado? Use essa mão para colocar sobre o ombro de alguém. Diga para ele: Deus está te dando mais uma oportunidade. Se tem alguém que quer aproveitar essa noite, essa oportunidade, e entregar sua vida ao Senhor Jesus, vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Que lindo, Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Eu vou insistir só mais uma vez. Tu é precioso demais, mas a hora passou. Tem mais de uma pessoa ainda. Vem depressa. Deus não erra, meu filho. Deus não erra. Vem. Vem. Deus não erra. Já viu Deus errar? Deus não erra. Se tem mais alguém que quer pegar carona, agora é a hora. Se tem.
Tem mais alguém? Pai, almas estão diante de Ti esta noite, Senhor, e nada supera este valor, nada. E nós queremos esta noite, Senhor, nós queremos esta noite, Senhor, apresentar diante de Ti, Senhor, para que o Senhor entre com libertação, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, para que o Senhor restaure a sua vida, a sua família, o que ele perdeu, o que o inimigo tirou dele, Senhor. Restaura, levanta, Senhor, e faz dele um vaso precioso na tua obra. Usa, Senhor, levanta para pregar a tua palavra, para louvar o teu nome, Senhor. Nós declaramos liberto para a glória do nome do Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida, Jesus. Escreve, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluia, Jesus, aleluias. Nós declaramos vidas livres, libertas pelo poder do teu nome, Jesus querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, minha gratidão, que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Gratidão a todos os irmãos. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Senta só um minutinho. Só um minutinho. Nós vamos louvar com esse corinho de novo. E eu vou pedir para que os nossos irmãos façam um trabalho que nós não fizemos. Se você trouxe a tua oferta, se você tem o dízimo para servir ao Senhor esta noite, nós não podemos permitir que você leve para casa de volta. Então você vai ter a oportunidade de ofertar agora, tá bom? Os irmãos peguem a salva ali, enquanto o Luan canta mais uma vez, enquanto nós louvamos, agradecendo a Deus, os irmãos estarão fazendo esse trabalho. Nós já queremos agradecer ao nosso pregador, irmão Tiago, agradecer a você que esteve aqui nos visitando esta noite, ao nosso pastor Roberto, que chegou agora, mais próximo do final, estava ali na Medianeira, né? No trabalho ali. Muito obrigado, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos cantar, canta, Lua, de novo. Vamos cantar todos juntos? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Pastor Roberto, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Os nossos visitantes, irmão André, a irmã Raquel e seu esposo, obrigado, queridos, pela presença de vocês. Deus abençoe vocês grandemente. A quem aceitou Jesus aqui essa noite, leve Jesus no teu coração. Pastor Roberto vai estar, é o nosso pastor setorial, vai estar orando, abençoando a igreja, e as crianças podem passar aqui na frente para receber a oração.
esta noite. Pastor Roberto. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para casa abençoados. Chegamos no final aqui, mas pegamos mais um pouquinho da bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, obreiros, quanto vieram para apoiar esse trabalho. As crianças podem ir passando aqui diante do altar. Glória a Deus. Deus abençoe nossos companheiros do departamento da missão, irmão Anderson, irmão João, irmão Rogério, todos os irmãos das demais congregações que trabalham com a missão, com o evangelismo. Deus abençoe a todos os nossos companheiros. Glória a Deus. Igreja, estendo as mãos para cá e vamos orar pelas nossas crianças. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nessa noite, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente nesse lugar, ó Deus, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo, ó Deus, fortalecimento espiritual para a tua igreja. Pai querido, abençoa, Senhor, cada criança que está, Senhor, diante desse altar. Ó Deus querido, que o Senhor possa escondê-las do olhar do maligno. Ó Deus, escondê-las embaixo de tuas potentes mãos, abençoando cada pai, cada mãe, cada lar, cada família. Ó Deus querido, que a tua bênção, que a tua prosperidade seja uma realidade na vida de cada um nessa noite. Nos dá uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, aleluia, de grandes bênçãos, Pai amado, em nome de Jesus. Volte para a tua casa abençoada e abençoado, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos na paz do Senhor.